A lição de número 25, tende calma, ela, como todas as lições destes livros, desta série de Emmanuel, ela não é solta, não é um título solto, não é o acaso o capítulo foi colocado na obra. Tudo tem um porquê. E a de hoje também é um segmento. Vamos retornar só nos títulos para que a gente compreenda o que eu estou falando. Vamos retornar nos títulos e nós vamos ver aqui que no título 22 assim, que buscais? Então veja só, que buscais? No título 23, viver pela fé. Porque é a pergunta que Jesus faz a todos que adentram na religião. O que buscam? Depois, viver pela fé. Né? Porque se você busca Jesus, você terá que viver pela fé. É a lição de número 23. Caso contrário, a lição de número 24 vai dizer o tesouro enferrujado. Porque se não usarmos o nosso tesouro, e o tesouro é exatamente isso que essas bênçãos que nós nascemos com ela, todos nós reencarnamos na Terra cheio de bênçãos, cheio de tesouros. O grande problema é que quando aqui chegamos, esquecemos os nossos tesouros, não os multiplicamos e não os colocamos em prática. E tentamos ganhar esta vida física e material de qualquer maneira. Quando, na verdade, nós trouxemos o tesouro espiritual para vencermos, aprendermos e crescermos na Terra, nesta escola, a vida espiritual. Então, aí, o tesouro, então a lição de número 24 é o tesouro enferrujado, e vem finalmente a nossa lição, tende calma, né? Tende calma. Vamos lá. Tende calma. E disse Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 10, mandai assentar os homens. Aqui está essa passagem, esse versículo 6:10, é o versículo da multiplicação dos pães e dos peixes. Existia então uma multidão e estava ficando tarde, e eles já começavam, aquela multidão, a ficar com fome. Os apóstolos estavam preocupados porque o que daria de comer, de beber para eles? E naquele horário seria muito difícil achar alguma coisa ainda aberta para se comprar. E mesmo se achasse, não teriam recursos suficientes. Então, iniciando a leitura, essa passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão, de quase 5.000 pessoas, tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Então estavam ali aquela multidão, quase 5.000 pessoas. Os discípulos, continuando a lição, estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. Então eles olharam os recursos que eles tinham, 200 dinheiro, não dava nem para começar. Nem que tivesse alguma coisa aberta, daria para comprar. Olha só, né? É natural que nós aqui na Terra, reencarnados, estamos sempre de olho no que vamos comer, no que vamos beber, no que vamos vestir. Né? Muitas vezes essa preocupação é até excessiva. Devemos nos preocupar? Claro, estamos na Terra. Mas às vezes essa preocupação ela passa a ser tão excessiva. E quando é que eu sei que está excessiva? Quando ela está além da minha preocupação com a minha evolução, com o meu progresso íntimo espiritual.
com a minha reforma íntima, com a busca da minha paz interior, do meu equilíbrio, da minha saúde espiritual. Aí, neste momento, quando ultrapassa essa prioridade máxima que deveria ser a nossa aqui na Terra, sem dúvida, eu já extrapolei as minhas preocupações com a vida material. Então, aqui eles também estavam preocupados. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Ora, a gente pode hoje pensar, meu Deus, alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes é impossível. Sabe quando a gente olha uma situação na nossa vida e diz, se eu a enfrentar, se eu a encarar esta situação de forma cristã, é impossível vencê-la. Eu vou me sair mal. Não vai dar certo para mim. Não vou conseguir. Às vezes a gente perde fé. E quando perdemos a fé, perdemos a esperança. Porque quando utilizamos uma lógica, quando utilizamos um raciocínio simples, parece que tudo está contra nós, não é assim? Dependendo da situação que nos encontramos, para onde olharmos de forma racional, não dará certo para nós. Não sairemos bem. No entanto, André conduz a Jesus 5 pães de cevada e 2 peixes. Acredito que muitos de nós, se tivéssemos precisando alimentar uma multidão de 5.000 pessoas e alguém tivesse com 5 pães e 2 peixes, iríamos dar risada e mandar o rapaz que trazia essa cesta com 5 pães e 2 peixes. Olha, desculpa, eu não vou nem perder meu tempo, eu estou preocupado com outra coisa. Eu quero alimentar 5.000 pessoas e você me aparece aqui com 5 pães e 2 peixes. Nós nem sequer daríamos chances de pensar que aquela ideia, que aquela solução seria possível. No entanto, André, não perdendo fé, vai até Jesus. Leva até ele. Você vê, esperança. Esperança é quando tudo parece contra nós, ainda acreditamos que algo vai acontecer. Mesmo que a gente não consiga imaginar o que seria este algo, como seria este algo, mas acontecerá. Todos discutem. E aí começa uma discussão, né? Os apóstolos preocupados, a multidão conversando, porque a multidão também, né, ouviu os apóstolos comentando com Jesus. E aí começa um comentário aqui, um comentário ali, vai embora. Daqui a pouco a multidão toda está comentando, os apóstolos estão comentando. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação. Por que preciosa significação? Porque aquela migalha era uma ideia. Aquela migalha daria como um sinal para que quem estivesse realmente preocupado e dedicado em solucionar um problema, não deixaria escapar nem um acontecimento. E então, aquela migalha
era uma preciosa significação. Quando estivermos em uma situação que parece não ter saída de forma lógica e racional, começamos a observar os sinais que nos chegam. O que nos falam, as ideias que nos dão, mesmo as mais pueris, mesmo aquelas que nós diríamos, o que tem a ver? Calma. Para Deus tudo é possível. Ele pode multiplicar a ideia. E manda que, então, Jesus recebe a migalha, sem descrever de sua preciosa significação, e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem. Olha Jesus dando ordem. Veja como o bem não é uma vaquinha de presépio, como nós sempre imaginamos, concorda com tudo, né? Jesus não, nesse momento ele fala assim, manda que todos se assentem, porque estava todo mundo de pé, estava todo mundo agitado. Aí ele pede que haja ordem. Sem ordem, sem disciplina, nada se realiza, nada acontece, é impossível receber ajudas do céu. Que se faça, a segunda ordem dele, que se faça harmonia, que pare esses comentários negativos, especuladores, os deboches. Então, sente. Quando você estiver diante de uma situação, lembre dessa passagem aqui. Sente, coloca em ordem sua cabeça, seu coração e faça harmonia interior nos pensamentos. Acalma. Respira, acalma e distribui o recurso com todos maravilhosamente. Olha só, e depois, continuando a lição, e distribuiu o recurso com todos maravilhosamente. Distribui? Mas 5 pães e 2 peixes? A grandeza da lição, Emmanuel continua e diz assim, é profunda. E ele agora vai explicar. Os homens esfomeados de paz. Quem não está hoje esfomeado de paz? Para onde nós olhamos a guerra, a divisão, a brigas, a disputa, não tem para onde você olhar hoje. Dentro do lar, os lares estão divididos. As escolas, o nosso povo, a nossa nação está dividida. A igreja, os grupos religiosos estão divididos dentro da própria denominação do grupo religioso. Nação contra nação, guerras, disputas. Então, hoje, nunca faltou tanta paz para a humanidade. Os homens, continuando a lição, esfomeados de paz, reclamam a assistência do Cristo. O que nós fazemos quando nós estamos diante de tantos conflitos? Esfomeado de paz. Não é só paz externa que nós estamos com falta. Estamos com falta também da paz interna. Estamos em conflito interior. Tanto que o conflito exterior já é uma exteriorização deste conflito interior que estamos vivendo.
Estamos constantemente em guerra conosco, com nossa aparência, que não se enquadra dentro dos padrões que a sociedade exige. Estamos descontentes com o nosso cargo, com a nossa função, com o nosso ganho financeiro, com a nossa profissão, com a nossa família. Estamos descontentes com o nosso conhecimento. Estamos descontentes com quem escolhemos casar. Estamos descontentes com os nossos filhos. Estamos descontentes com a nossa vida. Então, procuramos a assistência do Cristo. E aí, então, falam nele, suplicam-lhe o socorro, continuando a lição, aguardam-lhe as manifestações. Nós pedimos socorro, suplicamos, aguardamos as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmo para a recepção dos recursos celestes. Aqui ele está dizendo, como é que nós queremos receber os recursos de Deus, os recursos celestes, os recursos do mundo espiritual, se nós não conseguimos colocar ordem na casa mental, colocar harmonia no nosso coração, colocar calma nos nossos sentidos físicos, nas nossas emoções. Na força do desespero, da correria, do imediatismo, nós começamos, às vezes, aí continuando a lição, misturam Jesus com as suas imprecações. Imprecações, no dicionário, quer dizer o desejo aparente de um mal que se pede a Deus sobre uma pessoa ou coisa. Maldição, quando você amaldiçoa uma pessoa. Você vai ver o que vai acontecer com você. Não, Deus existe. Você vai ver, você vai pagar caro com isso. A gente começa a misturar. Jesus, cobrador das nossas maldições. Então, já começamos a colocar Jesus no meio das coisas que nós já maldizemos. No início, nós queremos que ele seja a solução de nossos problemas, do nosso conflito, que ele nos traga a paz. E, de repente, nós já estamos colocando Jesus na frente daqueles a quem maldizemos. Também mistura Jesus com suas imprecações, suas ansiedades loucas. Ansiedade, a base da ansiedade são os medos. Trazemos muito medo, medo de adoecer, medo de ficar pobre, cair na miséria, medo de viver, medo da violência, medo de ter medo. Vivemos com medo. Aí entra as ansiedades loucas e os desejos criminosos. Desejos anticristãos. Naturalmente, se desesperam cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Aqui ele está, nesta lição, nos chamando para refletir sobre se ao buscarmos o Cristo, se ao buscarmos o Mestre, se ao buscarmos os benfeitores, estamos fazendo a nossa parte. Qual é a nossa parte? Cuidar da nossa casa mental, sentimental, física.
e aguardar com segurança, com fé, com confiança, que se for a vontade de Deus e se for o melhor para nós, com certeza seremos ouvidos. Mas confiar, porque se não acontecer aquilo que queremos, é porque não é o melhor para nós. Então, confiar é ter calma, é a resposta, é a fortaleza, é o alimento da calma. Sem confiança, ficamos inseguros. E a insegurança nos traz o medo. Fé é a resposta. É nesses momentos onde tudo que parece que está acontecendo à nossa volta não tem saída, é ruim para nós, é que nós somos testados em nossa fé, na nossa fé. Acredito que todos nós, nestes momentos históricos, estamos sendo testados na nossa fé. Então vamos aguardar um pouco. E nesse momento, vamos acalmar. Depois de tende calma,